Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 23 de março de 2023, são 19 horas. E uma notícia acaba de explodir e induzir a crença de que Sérgio Moro pode ter tentado uma nova esperteza contra Lula. Na verdade, o presidente da República hoje acusou Sérgio Moro, ou melhor, citou a possibilidade de Sérgio Moro ter forjado um suposto desejo do PCC de matá-lo. Enquanto isso, Moro, Dallagnol, Bolsonaro e a mídia, a grande mídia inimiga de Bolsonaro, se acumplicia a ele e a Sérgio Moro para repercutir a acusação de Moro e de Dallagnol de que Lula teria alguma coisa a ver com um suposto plano para matar Sérgio Moro. E o presidente Lula hoje disse, nesse mesmo dia desta locução, disse que o Moro forjou tudo aquilo. E aí houve bastante reação, né? O Sérgio Moro questionou o presidente Lula, acusando de não ter decência, e ele seria um dos alvos de supostos atentados da facção contra uma série de autoridades. Essa história do Sérgio Moro, de ser ameaçado pelo PCC e tal, virou uma febre. Todos os grandes veículos de mídia, ex-antipetistas, depois anti-bolsonaristas e agora, novamente, moristas, parece, porque começam a jogar em cima do país uma enxurrada de matérias repetitivas sobre Moro ter sido alvo de um plano do PCC para matá-lo. São notícias que se repetem, dizem a mesma coisa com uma pequena variação e deixando a impressão de que, na verdade, o que estão planejando, o que estão querendo é fixar na cabeça da população que o Sérgio Moro é um herói ameaçado pelo crime organizado. E com tudo isso vão repercutindo as acusações irresponsáveis de Moro e Dallagnol de que Lula teria alguma coisa a ver com um plano para matar Sérgio Moro. Acontece que apareceu uma informação que puxa o tapete de Moro, de Dallagnol, de Bolsonaro e da mídia. Nós vamos ver isso a seguir. Na verdade, o Lula viu a armação de Moro em ameaças do PCC, só que disse que não quer acusar sem provas. O Moro reagiu à declaração, dizendo que o Lula não tem decência, e o Lula disse, olha, não vou falar porque acho que é mais uma armação do Moro. Quero ser cauteloso, vou descobrir o que aconteceu. Mas é visível que é uma armação do Moro, disse o presidente, mesmo após integrantes do próprio governo petista terem exaltado a operação do dia anterior feita pela PF. Acontece que o jornal aqui está distorcendo as coisas. Os ministros, os auxiliares do Lula elogiarem a operação da PF não significa que eles estão endossando a tese de que o Moro seria alvo de alguma coisa. E aí surge uma evidência que eu já vou chegar lá, eu só quero contextualizar bem a coisa aqui para você. A ilação feita por Lula acirrou a disputa, a ilação como eles chamam, com opositores em meio à divulgação de mais detalhes da investigação policial e levou Moro a reagir cobrando decência do presidente. Mas o fato é o seguinte, abre aspas aqui, mas isso vou esperar, disse o Lula, não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, diz Lula, ele vai ficar mais desmascarado ainda.
Não sei o que ele vai fazer da vida se continuar mentindo do jeito que ele está mentindo, afirmou Lula em visita ao complexo naval de Itaguaí, onde é desenvolvido o programa do submarino nuclear da Marinha. O Lula expôs a suspeita sobre a atuação de um personagem que está entrando agora nessa história, que é a juíza Gabriela Hart, a substituta de Moro na condução da Lava Jato na Justiça Federal de Curitiba e responsável por assinar os mandados de prisão contra o Lula em 2018. E o Lula falou que vai pesquisar o porquê da sentença. Fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. E que parecer é esse? Vamos lá, vamos explicar. O Moro rebateu o Lula, dizendo que ele não tinha decência. Não posso admitir que o presidente da República, o maior magistrado do país, trate um assunto dessa severidade, dessa gravidade, dando risada e mentindo à população brasileira. O Lula não deu risada nenhuma, isso afirmou o Moro, né? E que se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República, coincidentemente que é o presidente da República, do governo, que colocou a Polícia Federal para desbaratar a quadrilha do PCC que supostamente queria ameaçar Sérgio Moro. O Dallagnol do Podemos, ex-procurador-chefe da Lava Jato, saiu em defesa de Moro, etc, etc, e diz que Lula ataca a credibilidade do próprio ministro da Justiça, além da dos presidentes da Câmara, da Polícia Federal, eles distorcem tudo. E diz o Dallagnol que Lula está defendendo o PCC como vítima de uma armação contra os agentes da lei. Está negando o vínculo criminoso dos 9 presos, o imóvel alugado para monitorar a família, o mapeamento dos deslocamentos, o dinheiro e carro apreendidos e mais, como negava as provas da Lava Jato. Como ministro da Justiça Bolsonaro, Moro atuou na transferência dos chefes do PCC. O principal chefe do PCC foi transferido do sistema penitenciário estadual de São Paulo para a penitenciária federal em Brasília, em fevereiro de 2019. Então vamos entender. Aí a gente já está chegando no ponto. Além dele, outros 21 integrantes da cúpula da facção foram transportados naquele momento em um avião das Forças Armadas e para um presídio de segurança máxima, e essa seria a razão pela qual fizeram isso sob ordem de Moro, e essa seria a razão pela qual o PCC quereria matar Moro. E os ataques contra o tal Moro e outras autoridades, segundo o APF, ocorreriam de forma simultânea e os principais alvos estavam em São Paulo e no Paraná. Em São Paulo, o alvo era o promotor Lincoln Gaquia. Porém, os motivos que levariam Moro a entrar na lista do PCC ainda são alvo de análise por parte de integrantes das Forças de Segurança de São Paulo. Isso por quê? O que é que acontece? Por que é que o Lula disse, agora você vai entender, por que é que o Lula disse que pode ser a armação do Moro? Porque até o final do ano passado, o nome do Moro não constava da lista de pessoas ameaçadas pelo PCC. Ele foi contrabandeado para dentro desta lista pela Gabriela Hart, que saiu do nada, a juiz teleguiada do Moro, não é? Aquela que disse que o Lula ia ter problemas com ela, que condenou o Lula pelo sítio de Atibaia, copiando e colando a sentença do Moro do triplex, ao ponto que ela chamou o sítio de apartamento, porque ela simplesmente copiou, e você vai ver numa reportagem sobre quem é Gabriela Hart, que relativiza a cópia que ela fez da ação, da sentença do Moro, no caso do triplex contra o Lula. Na verdade, o fato de Moro ter entrado nessa questão das ameaças só neste ano enfraquece a tese de que ele poderia ter entrado na mira da facção criminosa por ter participado da transferência de presos ao sistema federal lá em 2019, 4 anos atrás. Nesta semana, ao relembrar o período que ficou preso em Curitiba, o Lula
deu uma declaração lá contra o Moro, dizendo que queria vingança contra ele, mas depois desistiu porque ele estava preso, estava sob pressão, né? E na verdade, aqui, minha amiga, meu amigo, o que acontece é o seguinte: o Moro foi colocado de última hora dentro desse processo, dentro dessa operação que diz que ele estaria sendo alvo do PCC. Até o ano passado ele não constava em investigações que já tem bastante tempo e não se falava do Moro. De repente enfiam ele no meio da história. E quem fez isso foi Gabriela Hart, a juíza que condenou Lula e autorizou ação contra o PCC, no caso Moro. Então, na verdade, foi essa juíza que saiu das férias dela correndo e apareceu aí para incluir essa medida, essa decisão de prender essas pessoas sob a acusação de de pretenderem matar o Moro. A Gabriela Hart, inclusive, sentenciou casos da Lava Jato, incluindo o processo sobre reformas pagas por empreiteiras em um sítio frequentado por Lula em Atibaia. Ela permanece na Vara Federal de Curitiba e foi designada temporariamente para a 9ª Vara Federal em razão de férias de outra magistrada. Em 2018, ela protagonizou uma discussão com o Lula, ameaçou o Lula: se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Essa frase dela foi parar nas camisetas dos bolsonaristas, né? Em fevereiro de 2019, a sentença sobre o sítio foi expedida pela juíza condenando Lula a 12 anos e 11 meses de prisão, e depois foi tudo anulado porque ela também foi considerada suspeita como Moro por tabela, não é? E a Gabriela Hart assumiu temporariamente os casos da operação quando o Moro pediu exoneração no fim de 2018. E na verdade, na sentença do sítio de Atibaia, a Gabriela Hart recebeu uma série de críticas por chamar no texto, por engano, diz a matéria, o sítio de Atibaia de apartamento, trocou o nome do dono da OAS, que era a dona do apartamento, que é a dona do apartamento, Léo Pinheiro e José Adelmário, como se fossem duas pessoas diferentes, são a mesma pessoa, né? Ela mostrou que nem leu a sentença. Ela pegou a sentença do Moro no sítio no triplex do Guarujá e simplesmente copiou, colou e condenou ele no caso do sítio de Atibaia. Nessa quinta, hoje, o presidente Lula disse que a operação da PF para desarticular o ataque é mais uma armação do Moro. E ele diz isso por essa razão, porque, na verdade, até aqui, tudo isso que está se falando na imprensa não tem nada comprovado e é algo que aconteceu de uma hora para outra, porque essa investigação já dura bastante tempo e o Moro não estava nela. Note-se que ela já tem precedentes, a juíza Gabriela Hart. O TRF4 anulou a sentença dela, alegando copia e cola da juíza da Lava Jato na época, né, em 2019, essa matéria. E, na verdade, não anulou a do triplex, mas anulou outra porque ela tinha essa prática. Ela mesma reconheceu depois que ela pegava, não tinha tempo de ler a matéria, copiava e colava outras sentenças para não ter trabalho de escrever. Vejam bem o nível. E aí, essa frase do Lula, que foi uma frase impensada, ele estava emocionado e tal, sobre ferrar, vamos dizer assim, o Moro, esquentou teorias da conspiração da direita que está tentando faturar em cima disso. Então, o fato aqui é um só, minha amiga, meu amigo. Essa pessoa, essa Gabriela Hart e o Sérgio Moro podem estar juntos em um caso que, se for comprovado, vai dar cadeia para ambos. Então vamos esperar, porque a denúncia do Lula é muito séria e ele não fez essa denúncia à toa.
E agora você está sabendo por que o Lula disse que era armação de Moro o caso da suposta tentativa de assassinar o Sérgio Moro. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.